Recording in progress. Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando agora mais um Abrat Talks. Hoje nós vamos falar sobre as tendências do uso de IA no Customer Experience. É um tema aí bem atual, né? Todo mundo tá nessa loucura de IA, como que eu vou usar? E hoje a gente vai falar de algo um pouco direcionado, um pouco segmentado. E o Jackson, ele vai estar aqui trazendo esse conteúdo pra gente. Ele é rede de dados Nada Rede, que é uma parceira da Abrad, e hoje vai trazer esse conteúdo para nós. Como aqui nós temos associados e também alguns convidados, eu gostaria de falar um pouco da Abrad para quem ainda não conhece. A Abrad é uma associação que defende aí os interesses das empresas do mercado digital, né? A gente antes se chamava até Associação das Agências e trocamos para Associação dos Agentes, porque, por exemplo, o caso da Rede, né, que é a parceira que traz aqui o conteúdo hoje, eles não são uma agência, mas atuam no digital, né? E a Brad, ela defende o interesse de todas essas empresas do digital. Nós conectamos empresas dentro do digital para serem parceiras, então a Abrad hoje busca muito isso, né? Ser um hub de negócios entre essas empresas que estão aqui dentro do nosso ecossistema. Então, nós trazemos esse tipo de conteúdo para vocês. Nós temos eventos presenciais, eventos regionais e também aqui de São Paulo, que hoje é a maior regional da Abrad, né? Mas também temos eventos constantes no Rio Grande do Sul, no Paraná. A Abrad está presente hoje em 15 estados com diretorias atuantes. Temos mais de 400 associados. É um hub aí muito grande. Então, para você que tem uma agência ou uma empresa do digital e ainda não conhece a Brad, nos procure depois. Tem aqui também um QR Code na tela que você pode ou se associar direto ou preencher ali um formulário de contato que o nosso time entre em contato com vocês. Mas agora eu vou passar a palavra para o Jackson, que vai poder se apresentar com mais propriedade e trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Suelen, obrigado toda a Brad aí pelo espaço dado pela da rede. Pessoal, bom dia a todos, é um enorme prazer estar com vocês aqui. É para a gente trocar um pouco de conteúdo, e é que seja uma troca realmente, fiquem à vontade ali para colocar questões, para a gente fazer essa troca ali e ir conversando nesse tempo que a gente vai estar junto aqui. Antes de começar até, só colocar uma observação, antes de falar de qualquer projeto específico, exatamente, se é de Customer Experience ou não, é interessante. Eu vou trazer uma provocação aqui também, que eu acho que esse é o ponto que a gente está vivendo, pessoal. Todo mundo quer fazer adoção de IA, todo mundo só fala disso. Mas tem um dado um pouco alarmante, que é justamente por que que a maioria dos projetos falham. E daí, independe se qual área é, se é em Customer Experience, se é em back-office e tudo mais. E eu queria trazer essa provocação para vocês. Inicialmente, aqui eu vou passar alguns conceitos, algumas ideias. Fiquem à vontade ali novamente para interagir, para a gente ir conversando. Bem, vamos lá. Como eu apresentei, eu sou o Jackson, sou Head de Data na da Rede. Dentro da área de Data na da Rede, a gente tem 5 verticais de atuação: banco de dados, engenharia de dados, inteligência artificial, desenvolvimento e também BI. A da Rede, para quem não conhece, é um parceiro AWS Premier, que é o último nível de parceria que você tem com a AWS. Hoje nós somos o principal parceiro da AWS no Brasil. Então, depois, quem tiver mais curiosidade, quiser entrar em contato com a gente, precisar de apoio a algum projeto, podem contar com a gente, entre em contato e a gente vai conversar a respeito disso. Sem mais delongas, pessoal, e a gente partindo aqui para o conteúdo, é muito importante, hoje todo mundo está vivenciando isso. Só se fala de Generative AI, só se fala de AI. Só, por favor, me sinalizem alguém. Estão vendo minha tela? Está compartilhado? Estamos vendo sim. Yes. Perfeito. Mas, pessoal, de verdade, isso não é nem um pouco novo. Nem um pouco novo. Então, assim, se a gente voltar 70 anos atrás, já tinham menções sobre inteligência artificial. Ué, mas se tantas décadas atrás já tinham menção sobre isso e já se falava, obviamente não no concreto que a gente está vivendo hoje, por que somente agora isso de fato veio a explodir, né? E a gente precisa colocar alguns pontos, pessoal, que aconteceu nessa trajetória ao longo dos anos que não existiam antes. O primeiro ponto é justamente a proliferação massiva de dados. Pessoal, não fazia sentido algum você trabalhar com IA num momento onde os dados eram extremamente escassos.
A gente viveu há 10 anos atrás a famosa era do Big Data. Isso com certeza contribui para a geração massiva de dados. A gente vive a era das redes sociais. O tempo todo, N dispositivos estão compartilhando dados. Então, se a gente volta décadas lá atrás, quando começou-se uma discussão de inteligência artificial, 1955, talvez a primeira menção, não fazia sentido algum. A gente não tinha nem dados para trabalhar com isso, e a gente também não tinha um outro ponto muito importante, que era a disponibilidade de capacidade computacional. Quando que de fato isso virou, pessoal? Quando que de fato a gente teve também disponibilidade de capacidade computacional? É quando a gente começou a viver justamente a era das public clouds. Então, quando a gente começou a ter as nuvens públicas, seja Azure, seja AWS, seja GCP, seja Oracle com OCI, a gente começa a ter acesso a capacidades computacionais elásticas. A gente não tem mais o problema de não ter poder computacional. Porque se a gente fosse para o modelo tradicional de data center, de olhar para ambientes on-premise, a gente não tinha o poder computacional adequado para fazer isso. E daí, juntando proliferação de dados massivo e capacidade computacional oferecido através das nuvens, a gente consegue unir esses dois mundos e daí, de fato, partir ali para uma inovação com machine learning. Mas aí é um ponto interessante. Se vocês observarem, quando que de fato teve o boom ali de Generative AI? A gente vem com o lançamento do ChatGPT, que é onde basicamente eu acho que quase todo mundo teve contato ali através do ChatGPT, mas teve especificamente antes ali um lançamento de um artigo. Quem tiver curiosidade depois e quiser procurar na internet, foi um lançamento de um artigo, se eu não me engano, em 2017. Esse lançamento foi feito por um dos pesquisadores do Google, e esse artigo, quem quiser procurar aí na internet, se chama Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. Foi o lançamento desse artigo que pesquisadores do Google levantaram a mão e falaram assim: olha, a gente descobriu uma nova arquitetura e que com essa arquitetura a gente consegue de fato colocar uma IA para interagir com humanos de forma com uma linguagem que a gente chama de NLP, né, processamento natural de linguagem, e de fato ter uma experiência de troca de mensagens com o usuário. Essa descoberta da nova arquitetura, essa arquitetura a gente chama ela de Transformer. Então, quem quiser procurar aí na internet, vai achar esse artigo. E aí a gente tem a quebra do paradigma. Aí vem o ChatGPT, aí vem todos os lançamentos posteriores, né? E daí, eu acho que é importante a gente ir para aquele ponto que eu comentei, que é justamente a provocação que eu gostaria de fazer para vocês. Novamente, eu só queria pedir se a tela mudou para vocês. Estão vendo ali Mudou sim. Generative AI. Perfeito. Pessoal, todo mundo aqui que já teve a oportunidade de participar de algum evento de Generative AI, assim, quase sempre, a apresentação tem big numbers sobre Generative AI. Adoção de Generative AI, o quanto ela traz de ROI. E daí você é impactado por aquilo. Você fala, caramba, eu não posso ficar de fora. Será que só a minha empresa está de fora nisso? Ô, Jacques, mas para a gente é que seria diferente? Não, para a gente não seria diferente. A gente também vai começar com big numbers. Mas, na verdade, eu quero fazer uma provocação inversa a isso. Se eu olho esses big numbers aqui, 72% das empresas globais já utilizam IA. Então, caramba, 72%. Estou falando 18% basicamente está fora só. Ou seja, se eu hoje não estou posicionado em Generative AI, automaticamente a minha empresa não está sendo competitiva no mercado. Aí eu olho o outro dado, 3,7 dólares para cada $1 investido. Espera aí, se já está comprovado que eu tenho um ROI, um retorno de 3,7 para cada $1 investido, eu não tenho mais discussão se eu tenho que adotar dinheiro. Não, se o ROI é esse, beleza. Quando que eu começo? Quando que eu faço o primeiro projeto? Ok, fiquem com esses números.
86% das empresas brasileiras já utilizam IA. Caramba, eu não estou nesses 86%. Enfim, começam a fazer provocações para a gente e começam a criar um mundo que a gente pensa assim, caramba, novamente, se eu não estiver nesse hype, eu estou condenando o meu negócio a não ir para frente. E aí, pessoal, por mais que eu também poderia contar a historinha bonita aqui e falar, nossa, é isso mesmo, a IA é bala de prata e ela resolve todos os problemas e não importa como você implementa, ela vai te dar o resultado. E se você não fizer isso, você vai ser excluído do mercado. A história, a realidade, ela não é bem assim. E a realidade, ela começa a ser mostrada quando a gente olha para esse estudo. E, novamente, pessoal, por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para, independente do projeto, independente da área que você vai implementar. Esse aqui é um estudo, e para quem tiver curiosidade, eu sei que a fonte ali está muito pequena, mas é um estudo realizado pelo MIT, nos Estados Unidos, e onde ele pesquisou centenas de empresas para entender exatamente a adoção de IA e como esses resultados estão acontecendo. E, pessoal, pasmem, se a gente pegar o primeiro gráfico aqui, dos 80% e 60%, basicamente ele está fazendo duas divisões. Ele está dividindo um grupo que usa Generative AI de modo geral, genérico, e o genérico, entenda, usar o ChatGPT, fazer resumo, criar novos textos, criar novas imagens, ou seja, você não pegou e não colocou em nenhum processo específico da sua empresa. O que ele nos mostra é que 80% das empresas que adotaram GenAI, somente 50% desses 80% fizeram uma POC. Então, assim, pessoal, uma coisa é você estar estudando, você estar avaliando. Outra coisa é, de fato, você partir para uma prova de conceito. E daí aqui vai o meu primeiro, talvez o meu primeiro, como que eu posso dizer? O primeiro toque para vocês. Não fiquem no estudo, pessoal. Partam para a POC. Partam para a prova de conceito. Ah, mas eu não tenho muita ideia ainda do que fazer. Chame os parceiros tecnológicos, pode contar com a da rede para isso. A gente consegue mapear junto com vocês. Mas não fiquem num estudo só. De fato, partam logo para a POC. Mas se a gente olhar aqui, apenas 50% dessas empresas, de fato, fizeram uma POC. Só que o que eu quero chamar a atenção de verdade é que desses 50%, apenas 5% ali, se a gente pegar os casos específicos, 5% de fato tiveram uma implementação real, de fato tiveram isso em produção, de fato tiveram um ROI para o negócio. Tá, mas o que que isso significa no final do dia? Significa, pessoal, que se a gente pegar nos números, 95% dos projetos de IA estão falhando. E daí, novamente, vem a provocação. Mais do que pensar na área que eu vou implementar especificamente, é pensar por que que a maioria dos projetos de IA falham. E assim, o que que eu preciso fazer para que a minha implementação esteja dentro dos 5% de sucesso? Porque se você for entrar na vala comum, pessoal, é quase que certo, vai falhar o projeto. Você não vai ter o retorno esperado. E isso, quando a gente for passar aqui pelos itens, acho que vai ficar claro justamente o que que levam essas falhas. E daí o que que eu entendo que seria importante, pessoal? Vocês identificarem dentro da empresa de vocês se justamente vocês também enxergam esse cenário. E o primeiro cenário desse da falha, por que que 95% dos projetos de erro falham? Nessa mesma pesquisa do MIT, ele trouxe uma série de questões.
Obviamente, a gente deu uma resumida aqui para poder passar isso para vocês, mas é extremamente importante que vocês peguem esses insights e justamente que isso ajude a vocês não caírem nessas mesmas falhas. E o primeiro é justamente a escolha inadequada do problema. Pessoal, acontece muito, muitos clientes nos procuram e quando a gente começa a fazer a primeira conversa com o cliente, fica claro que ele não sabe o problema que ele quer resolver com Generative AI. O que que acontece muitas das vezes? Ele está sendo pressionado pelo mercado, ele está sendo pressionado pela sua diretoria interna, e ele fala: cara, eu preciso implementar, eu preciso colocar algo. Então, ele não tem realmente bem definido. E aí, pessoal, se a gente de verdade vai nessa toada, a chance de escolher um caso que é inadequado e que não vai te trazer retorno nenhum é gigantesco, beirando 100%. Então, aqui é o primeiro ponto. E, Jackson, o que que vocês fazem de diferente? Como que vocês fazem internamente para que isso não aconteça? O primeiro ponto, pessoal, a gente tem todo um framework desenvolvido, uma série de questionamentos, de entrevistas, de mapeamento de negócio e de como funciona o processo daquela empresa, para que de fato a gente possa ser consultivo e orientar quais possibilidades existem dentro daquela indústria ou dentro daquele negócio. O que a gente não pode fazer é simplesmente aceitar o que vem, principalmente se o cliente ele não está bem direcionado, se realmente ele está perdido naquilo, e ele fala, cara, na verdade eu estou sendo pressionado e eu preciso de fato evoluir para um projeto de GenAI. Ok, mas deixa a gente entrar e deixa a gente entender melhor. E fazer essas provocações, pessoal, dependendo do caso que você for escolher, o projeto de GenAI sai mais caro do que a dor que você quer resolver. Então, o remédio sai mais caro do que a dor. E não vai fazer sentido nenhum. Então, nós temos toda a metodologia necessária para isso. E o que eu aconselho é que vai fazer isso internamente, chamem as áreas para conversa, as áreas envolvidas, façam ali minimamente um estudo de ROI, ou eu sei que é difícil ter o número exato, mas façam as provocações necessárias para que, tá, ok. E o que eu sempre faço é, uma vez eu falei para o cliente, eu falei, tá, você me colocou o problema aqui na mesa. Vamos imaginar que eu resolvi esse problema. O que muda na sua empresa no outro dia? Ele me falou, olha, não sei te dizer exatamente o que que muda. Eu falei, só o fato de você me responder isso, com certeza, talvez esse não seja um bom problema para a gente resolver com esse projeto. Pessoal, quer dizer que a dor não existe? Não quer dizer que a dor não existe. Mas a gente tem que entender o tamanho da dor, o impacto que ela gera realmente para o negócio, e é o que eu sempre falo. Essa dor, ela mexe o ponteiro da empresa? Ela muda a empresa? Porque às vezes fala, pô, Jacques, mas na verdade eu tenho alguns problemas muito mais de back-office, muito mais operacionais. Também dá para colocar IA nisso. Só que são projetos mais simples, projetos menos complexos, que precisam realmente, não precisa de tanto esforço, e daí faz sentido. Agora, se é um projeto mais impactante, se é um projeto que realmente participa da estratégia da empresa, de fato, isso precisa ser mapeado corretamente. Porque senão, pessoal, sabe o que que vira no final do dia? Só vira uma vitrine para alguém falar assim: eu implementei Generative AI. E de verdade, não é isso que a gente espera no final do dia. A gente espera que algum problema seja resolvido, algum problema real seja resolvido. E digo mais: se isso não estiver muito bem conectado com o negócio, só usa no primeiro mês. Depois, todo mundo esquece, vai estar jogado, e alguém em algum momento vai chegar um dia e falar assim: nossa, o que que é essa fatura aqui que eu recebo dessa infraestrutura aqui? AWS, Bedrock, nossa, o que que é isso? É um projeto de inteligência artificial que a gente fez no passado. Então. Ah, mas quem que está usando? Usaram no começo, mas não estão usando mais. Então, esse aqui é um ponto muito importante. E por mais que vai, às vezes, na contramão do que a gente colocou aqui, pessoal,
O MIT deixou bem claro, o maior retorno está em processos internos, não em áreas visíveis. Todo mundo quer colocar Generative AI de cara para o gol, de cara para o cliente, áreas visíveis. Ok, isso funciona também. Mas o maior retorno está em justamente otimizar o processo da sua empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma, qualquer pessoa aqui de qualquer empresa, se olhar internamente, fala, cara, tem uma série de processos ou de back-office aqui que a gente poderia automatizar, cara, que a gente poderia colocar IA. E daí, às vezes, vem aquela pergunta para mim que o pessoal sempre faz, né? Ah, mas a IA vai substituir o ser humano? É o que eu sempre falo, pessoal, a IA com certeza não vai substituir o ser humano, até porque a gente tem muito mais capacidade do que isso. Mas com certeza, você será substituído por alguém que sabe usar IA. É completamente diferente. É completamente diferente. E aí, onde a gente parte para o segundo ponto, pessoal, que é dados de baixa qualidade. Pessoal, essa aqui é clássica. É clássica. E às vezes, talvez alguém pode olhar e pensar, poxa, mas isso é tão óbvio, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, e eu te digo que a gente falando com os clientes, a a maioria, não possuem dados de boa qualidade. E aí uma coisa que tem que entender, e alguns mitos que são criados, é justamente nisso. Nossa, mas como assim, cara? A inteligência artificial, qualquer modelo, se eu pegar, se eu pegar o modelo do ChatGPT, se eu pegar o modelo do Claude, e eu jogar os meus dados ali, ele não vai conseguir, de fato, corrigir isso. Pessoal, com certeza não, porque assim, é o famoso garbage in, garbage out. Vai entrar lixo, vai sair lixo. Só que por que que as pessoas, quando querem construir um projeto de inteligência artificial, não olham para os dados, querem ir direto para construir a aplicação? Porque isso dá trabalho, pessoal. Porque isso daqui não é a parte legal. Essa daqui é a parte onde vai ter que pegar um engenheiro de dados, ele vai ter que olhar suas fontes de dados, ele vai ter que olhar se os seus dados estão consistentes, ele vai ter que olhar se tem que fazer alguma integração, ele vai ter que criar um pipeline de dados. Então, assim, essa não é a parte legal. A parte legal é eu ir lá e perguntar para o chat GPT, é eu interagir direto. Só que, novamente, é impossível você ter dados de baixa qualidade e querer respostas assertivas de qualquer modelo. Você pode pegar o melhor LLM do mundo, o melhor modelo do mundo. Ele não vai corrigir isso, porque justamente ele está tratando aquela sua informação como um fato. Isso acontece muito, assim, N clientes mesmo. Ah, mas eu tô lá na minha base de dados, eu fiz o meu RAG, eu tô interagindo com o chat e ele está dando respostas erradas. Ele está dando respostas erradas. Tá, vamos entender realmente se é uma alucinação da IA, de fato, isso pode acontecer, mas os seus dados foram de fato tratados? Você tem hoje um pipeline de data quality para definir a qualidade dos seus dados? Ah, não, mas enfim, a IA é bala de prata, né? Se eu colocar, ela vai resolver tudo isso, ela vai me dar o melhor resultado. A gente está mostrando aqui claramente que não. E claramente 95% dos projetos estão falhando e vão continuar falhando se a gente não parar de olhar só para a IA como bala de prata, como resolução de todos os problemas e olhar para toda a base que ela precisa antes e daí de fato arrumar isso e a gente endereçar. E novamente falando, pessoal, para todos esses itens que eu estou passando, nós aqui internamente não só temos metodologias para isso, como temos ferramentas para isso. Então, e é por isso que a gente consegue alavancar e consegue também dar um resultado diferente. E aí, a gente vai para um outro ponto, que é as expectativas irreais. Esse aqui é extremamente clássico, é bem rotineiro eu ouvir, tipo, nossa, mas isso daí não dá para resolver em 3 dias ou uma semana? Isso é o que é vendido no mercado. Isso é o que é vendido no mercado. Então, às vezes a empresa, ela está passando, ela tem um processo ali, ela tem um fluxo, ela tem um procedimento.
que ela quer implementar a IA. Só que o que ela viu no mercado é que, cara, é uma mágica. É uma mágica que você vai fazer, você vai colocar e em poucos dias você vai ter um excelente resultado. Pessoal, para ter um resultado extremamente específico para qualquer processo, ele leva tempo, porque você precisa de fato treinar o modelo, você precisa de fato utilizar de técnicas ali que ele compreenda o que você quer fazer. Para ter resultados mais genéricos, gerais, você consegue muito rapidamente ter um protótipo na mão, fazer acontecer, mas precisa, e às vezes essa expectativa aí real acaba frustrando. Porque daí o cara lá em cima, o diretor fala, sério, não teve resultado ainda, está demorando muito. Mas espera aí, a gente conviveu com esse problema durante anos. O que que é demorar muito para resolver um problema que estava posto na empresa durante anos? É, novamente, pessoal, sair um pouco do hype. O hype é legal, ele nos move, ele nos leva, mas a gente precisa um pouco sair dessa caixa e fazer outras provocações. E eu acho que esse é o ponto, e assim, quando a gente adota essas medidas, a gente sai dos 95% que falham e entra nos 5% de fato que apresenta ROI para a empresa, que mexe no ponteiro da empresa. Pessoal, eu não estou olhando o chat, tá? Mas se alguém estiver olhando, tiver alguma questão ou pergunta, fiquem à vontade. E o quarto ponto que a gente colocou, tem mais pontos, mas a gente resumiu aqui nesses quatro, mas, novamente, se vocês procurarem o conteúdo ali, ou pegar no slide a fonte do MIT, é um artigo bem grande ali, denso, ele tem mais informações. É justamente integração pobre no workflow. É quando, de fato, pessoal, você não coloca a parte da IA dentro do seu processo. Sabe aquela pessoa que está trabalhando num processo do dia a dia e ela fala assim: peraí, deixa eu parar agora aqui esse processo que eu estou fazendo e deixa eu ir lá e consultar a IA para alguma coisa que eu preciso. Eu vou, consulto e depois eu volto para o processo. Pessoal, precisa estar integrado dentro do processo. Ela não tem que sair do processo para consultar IA. Se tem um step do processo que você automatizou com IA, ela precisa estar dentro do fluxo. Em nenhum momento esse profissional tem que sair ou tem que consultar externamente. Não, elas têm que estar embutida no fluxo. Se não tiver embutida no fluxo, você não vai ter a adoção da IA dentro da sua empresa. Isso é clássico. E tem um outro ponto muito importante, pessoal. Se ninguém dentro da empresa tomar uma iniciativa de criar um projeto de área interno, ou homologar qual IA que deve ser utilizada e quais as regras, cada pessoa dentro da sua empresa vai dar um jeito de usar alguma IA e não vai estar dentro das diretrizes da empresa. Não vai. Ela vai achar o método dela e cada um vai estar utilizando de uma forma, cada um vai estar utilizando um modelo, e isso também é muito problemático, porque justamente você não vai ter governança. O que vai acabar acontecendo? Essas pessoas vão começar a fazer o upload de documentos sigilosos da empresa, com dados empresariais, dentro de modelos na internet públicos, e aí, basicamente, vazamento de dados da empresa. Isso já acontece, obviamente, vocês sabem disso, acontece muito. Então, é extremamente importante que a gente se posicione, porque se a gente não se posicionar, de fato, cada usuário vai se posicionar e vai achar o meio dele de usar a IA que ele bem entender, do jeito que ele bem entender. Mas eu acabei de colocar aqui uma planilha do Excel que tem o faturamento. Meu amigo, ele quer resolver o problema dele. Ele não está se preocupando se aquilo ali tem dado sigiloso ou não. Ele vai fazer o upload no modelo da internet e esse modelo vai consumir aquele dado sigiloso da sua empresa e aquilo vai ficar público. Então, é extremamente importante. A AWS tem alguns cuidados referente a isso. Quando você instancia um modelo, a instância desse modelo fica só para a sua conta, né? Então, não é um modelo que fica público, é um modelo que fica só para a sua utilização
dentro da sua conta, dentro da sua rede. E aí, pessoal, onde a gente parte para um outro ponto, que é justamente. Eu acho que teve alguns comentários aqui, mas acho que foram só comentários, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, tem só um comentário da Fernanda no meio ali. Ela escreveu: Alguns pontos que vejo nas empresas são a falta de visão de onde está o gargalo e principalmente não conhecer de verdade o cliente, interno e externo. É exatamente isso, Fernanda. E daí volta naquela pressão que eu falei. O cara, ele só quer implementar Generative AI. E às vezes ele não quer resolver um problema real. E assim, pessoal, tá tudo bem se você estiver sofrendo uma pressão. Só que o mais importante é levanta a mão e fala: olha, eu estou com uma pressão, preciso implementar, me ajuda a mapear o que tem aqui de oportunidades dentro da minha empresa. E daí, justamente, a gente entra com uma camada que a gente chama de camada de análise de requisitos. A gente coloca ali um profissional especializado nisso, que justamente ele vai compreender com o negócio quais as oportunidades que existem. Obrigado, Fernando. Aqui os outros, não, era só de A mesmo. E aqui, pessoal, se a gente pegar, a gente tem a jornada evolutiva de A. Quem acompanhou ali, sabe, a gente teve desde um LLM puro. O que era o LLM puro? Basicamente um chat GPT, onde eu ia lá, fazia algumas perguntas genéricas para ele, conteúdos genéricos, e ele conseguia me responder. Depois disso, a gente teve uma evolução para o que a gente chama de RAG. E qual que era essa evolução? O que mudou indo para RAG? Basicamente, o que mudou cara, achei incrível essa inteligência que o chat GPT tem. Porém, ele não consegue responder nenhuma pergunta do meu negócio. Por que ele não consegue responder nenhuma pergunta do meu negócio? Porque ele não está conectado à sua realidade, o seu negócio. O RAG veio para endereçar essa dor. O que basicamente faz o RAG você conecta o conhecimento da sua empresa a esse LLM. E daí ele passa, de fato, a conseguir responder questões sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Ele começa a atuar, de fato, na sua companhia. E o último passo que a gente teve, e que é o passo que a gente está vivendo agora, que todo mundo só se fala disso, é justamente a questão dos agentes. Agora, tudo é agente, basicamente. E daí, o que muda ali com a questão do RAG para o agente? Basicamente, agora, a gente não tem simplesmente um modelo onde eu vou ficar interagindo com perguntas e respostas. Agora eu tenho, de fato, eu posso criar um sistema, e eu vou colocar entre muitas aspas, autônomo, que ele me pode não simplesmente só responder perguntas, mas ele pode executar ações. Então, imagine, pessoal, eu posso ter aqui na minha empresa 10 sistemas que eu utilizo. Eu tenho o meu SAP, eu tenho o meu Salesforce, eu tenho o meu outro RP, eu tenho uma série de planilhas, enfim. Eu posso criar um sistema autônomo, um agente, onde através de linguagem natural, ele vai conseguir fazer todas as tarefas dentro desse sistema, basicamente. E ele pode interagir com todos esses sistemas, pode tomar ações sobre esses sistemas, pode pegar um evento que aconteceu e pensar sobre isso e tomar uma ação no sistema A, B ou C. Então, de fato, eu saio do mundo de interação de perguntas e respostas e vou para o mundo de ações. E daí, pessoal, a questão de ir para o mundo de ações, assim, o céu é o limite, porque você pode pensar em literalmente qualquer conjunto de ações na sua empresa, no seu cliente, você pode literalmente expandir ele para qualquer conjunto de ações. E ele hoje pode interagir com basicamente todos os sistemas, né? Então, diferente do LLM que a gente tinha no passado, que ele só recebia uma pergunta ali e te dava uma resposta, agora você não dá uma pergunta para ele. O que você fala eu preciso que você resolva isso. Você dá um goal para ele, um objetivo. Você fala, preciso que você resolva esse objetivo. O que um agente vai fazer? Ele vai pegar esse objetivo que você passou para ele e ele vai quebrar em tarefas menores e vai começar a interagir com os sistemas da sua empresa para, de fato, atingir aquele objetivo que você passou para ele. A gente utiliza a palavra autônomo
porque de fato ele pode pegar um objetivo que você passou e ele vai decidir o plano que ele vai criar e quais ações ele vai fazer para atingir aquele objetivo. Então, esse é basicamente uma ideia ali que a gente fala de resumo de como seria um agente e também se a gente pensar nessa evolução. E daí, pegando o gancho nessa parte, pessoal, justamente da evolução, eu só queria, não entrando em termos técnicos, mas basicamente compartilhar também com vocês, hoje, quais as três principais abordagens que é utilizada quando você precisa customizar um modelo para sua empresa. Poxa, cara, eu tenho uma empresa que é do segmento XYZ, e eu tenho ali o ChatGPT, ou tenho o Claude, ou tenho qualquer outro modelo, mas eu quero, de fato, trazer ele para a realidade da minha empresa. Como que o mercado hoje customiza isso, né? E daí é onde, vou voltar aqui, para ir para esse slide aqui, pessoal. Basicamente, hoje, qual que é a principal técnica quando você precisa? Jackson, eu tenho um modelo hoje, ele é genérico, beleza, a gente está usando ali qualquer modelo público, mas de fato eu quero conectar ele à realidade da minha empresa. De fato, eu quero trazer essa inteligência internamente para a minha empresa. A principal técnica utilizada hoje é, de fato, o RAG, que eu comentei com vocês. Então, basicamente, o que que a gente está fazendo com o RAG? Eu estou apresentando, seja para um chat GPT, seja para um Claude, eu estou apresentando os dados da minha empresa. Então, eu estou dizendo para o modelo, ao invés de você consultar a sua base genérica que você foi treinado, você vai consultar essa base aqui que tem os dados da minha empresa, tem os PDFs da minha empresa, tem a base de dados da minha empresa, tem o Excel que a gente utiliza, e ele vai conectar ali e de fato vai conseguir dar respostas mais assertivas e de fato vai conseguir interagir agora dando insights para a sua empresa. Mas existe uma outra técnica que ela é muito mais simples e ela não envolve tanto conhecimento, que é o que a gente chama de engenharia de prompt. É uma técnica que qualquer um, literalmente, pode aprender, e que você pode ter resultados incríveis. Jackson, estou interagindo com o modelo, as respostas não estão legais, ele está alucinando muito, queria uma forma simples ali de fato, tirar um melhor proveito de um modelo e que ele me desse respostas mais assertivas de acordo com o meu contexto. Uma forma é justamente estudar a disciplina que a gente chama de engenharia de prompt. Se a gente tivesse que resumir qual que é a ideia de engenharia de prompt? A ideia de engenharia de prompt, pessoal, é basicamente você estudar técnicas. Existem algumas técnicas, por exemplo, que a gente chama de few shot, de chain of thoughts, que é o quê? Você entende como se comunicar melhor com justamente o modelo. Então, você começa a aprender técnicas de como ele entende melhor a pergunta que você está fazendo, quais características você tem que usar na hora de perguntar, o que que você precisa colocar na pergunta que ele vai melhorar a resposta que ele vai te dar. Então, tudo isso são técnicas que, às vezes, você não precisa estudar nada de implementação, justamente só vendo alguns exemplos dessas técnicas e você utilizando isso na interação, seja com o Claude, com o ChatGPT, com o Nova da AWS, qualquer modelo, ele vai automaticamente te trazer resultados melhores de cara, em curto espaço de tempo. Então, assim, no mesmo momento que você fez isso ali, no seu prompt, interagindo com o chat, você já vai ter resultados melhores só fazendo isso. E basicamente vai ser quase um custo zero. Jackson, estou num segmento totalmente específico. Esse segmento que eu estou, ele tem diversos marcos regulatórios, ele tem diversos termos muito técnicos que outras verticais de indústria não têm. Existe um processo específico que eu preciso treinar ele, e assim, é muito específico dessa área. Qual que seria a minha saída? Justamente a gente iria para uma saída que a gente chama de fine tuning ou ajuste fino.
Esse daqui é algo realmente mais complexo, mas é onde de fato você tem o melhor resultado para tarefas muito específicas, de verticais muito específicas. Então, se você tem um cenário onde é uma vertical muito específica, é um processo dessa vertical que você quer ali, de fato, conseguir colocar inteligência artificial, e você precisa sair do genérico, de respostas genéricas, e você precisa melhorar o resultado que você está tendo, é justamente esse processo que nós utilizamos de ajuste fino, de fine tuning, que vai te levar a justamente ter um resultado melhor. E por último, e que imagino que com certeza não seria o nosso caso aqui, enfim, porque é muito específico, é justamente o treinamento do zero. Esse daqui são casos, sei lá, talvez se eu conseguisse pensar hoje, nível Brasil, grandes bancos. Grandes bancos talvez iriam para uma linha dessa, poderia até ser grandes bancos financeiros, se a gente pensar, ele poderia chegar num nível desse. Qual que é esse nível? Você fazer um modelo do zero. Mas aqui a gente está falando de centenas de milhões, né, de reais, né, na verdade de dólares, né? Então, realmente é um caso muito específico, daí a gente deixa com as grandes big techs, a gente pensa aqui numa Meta, a gente pensa aqui numa Anthropic, a gente pensa aqui numa OpenAI. Agora, todos os outros, eles podem ser endereçados e entregam excelentes resultados, mas, novamente, vai depender muito do seu negócio, vai depender muito da sua necessidade. Vou voltar aqui para outra. E aí, pessoal, só para a gente já encaminhando aqui para o nosso encerramento, hoje a fase que a gente vive, de fato, são agentes de IA. Hoje existem diversos frameworks e é muito fácil, às vezes, você criar um agente do zero. Ah, Jacques, preciso de um agente específico para SDR, preciso de um agente específico conectado no WhatsApp e que fale com mais 3 sistemas da minha empresa. Isso hoje, com todos os frameworks existentes, e com os parceiros especializados conectados, a gente consegue desenvolver e consegue desenvolver de forma muito rápida. E você consegue ter ali agentes que vão estar realizando tarefas dentro da sua empresa que anteriormente eram feitos por humanos, que é justamente isso que a gente vem comentando. E para a gente ir para esse ponto, para essa jornada, o que a gente sempre coloca como fases? É extremamente importante, pessoal, abrir inicialmente para um assessment. Então, assim, abre para um assessment, vai conectar ali com o analista de requisitos, vai mapear as dores de negócio. Essas dores de negócio serão classificadas. Cara, essa dor aqui é uma dor existente, porém ela não dá ROI, ela não tem retorno financeiro. Então não faz sentido esse tipo de investimento para essa dor. A gente vai endereçar com um processo de automação e não com um processo de generative AI. Isso acontece muito, as pessoas confundem às vezes o que é simplesmente às vezes uma automação e o que é um agente de IA. Inclusive, pessoal, acontece muito, o pessoal fala, nossa, eu quero deixar um agente de IA autônomo para resolver um processo ali de back-office da minha empresa. Dificilmente você vai querer um agente de IA autônomo fazendo um processo de back-office da sua empresa. Por quê? Porque não faz sentido algum você deixar ele autônomo para um processo fixo. Se é um processo fixo, com etapas bem definidas, você não precisa colocar o gargalo dele ter que pensar qual ferramenta usar ou qual processo executar.
Se é um workflow fixo e bem definido, o que você faz é colocar isso dentro do agente com passos bem definidos e não deixar ele para fazer todo o loop agêntico pensando, nossa, para o próximo passo agora, eu conecto no SAP, eu conecto no Salesforce, eu mando e-mail. Não, cara, você já tem um processo bem definido. Para que que você vai deixar a IA fazer o loop dela, ficar gastando tokens para uma coisa que já está bem definida? Então não faz sentido algum. E 90% dos projetos, o que eles querem é um workflow com agente, não é um agente autônomo. Agente autônomo, eu consigo enxergar só em casos onde você de fato quer ter uma provocação muito criativa, onde você não sabe a resposta para algo, e você justamente quer que o agente faça essa provocação, descubra novos meios e te provoque com ideias. Nesse caso faz sentido, porque você mesmo não sabe o objetivo e quer ter essa provocação externa. Mas na maioria dos casos, pessoal, não faz sentido algum, porque a gente já tem um processo bem definido. O que pode acontecer é que esse processo está manual. Ok, daí a gente vai colocar automação para que ele saia do manual e a gente digitalize esse processo com IA. É completamente diferente. E novamente reforçando, pessoal, extremamente importante partir para a ação. Faça o experimento. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar pensando um monte de ideias, vai estar no papel, nunca vai colocar na prática de fato. Essa onda vai passar, a gente já vai estar conectado com outras realidades e você nunca testou. E você, de fato, nunca colocou à prova. É muito melhor você agir rápido e testar e ter que corrigir a rota do que ficar com aquilo simplesmente só no papel. Esse é um ponto super importante. E daí, de fato, aquilo teve o resultado esperado, teve o ROI esperado, ok, vamos levar isso para a produção. E aí acaba fazendo muito sentido colocar isso em produção, escalar de fato e, quem sabe, transformar até num case, né? Rapidamente, só comentando aqui, que eu falei de case, é um dos cases gigantescos que a gente fez, vocês podem procurar aí na internet, porque é um case público, a gente fez toda a arquitetura do Open Finance Brasil. O Open Finance Brasil, para quem não conhece, pessoal, é o maior compartilhamento mundial de dados bancários. Então, basicamente, você está conectando todas as instituições bancárias para fazer o compartilhamento de dados. Então, toda a estrutura do Open Finance, remodelagem, e a gente utiliza IA também para gerar os relatórios, foi feito ali pela da rede. Vocês podem consultar, se vocês jogarem no Google aí, da rede, Open Finance, AWS, vai mostrar esse case, e é justamente um negócio que deu save de milhões. Fez muito sentido, e fez muito sentido todo o esforço que foi colocado. E, pessoal, para a gente finalizar aqui, também tem um QR Code aqui, que eu vou pedir muito que vocês escaneiem, por favor, e possam responder ali e completar o Forms, para que justamente a gente faça essa coleta de dados ali. E agradecer pelo tempo de vocês, fazer esse bate-papo. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail, fiquem à vontade, quiser mandar dúvidas, sugestões. A Daniela colocou aí o case, obrigado, Daniele. Podem ficar à vontade para entrar em contato, enfim, e agradecer novamente aí todo o espaço da Abrad. Jackson, muito obrigada pelo conteúdo, pela disponibilidade de tempo. A Ellen também deixou aqui um link para pesquisa de satisfação, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar e não ficaram com vergonha, né, de perguntar aqui, podem mandar ali também por esse formulário que a gente conecta vocês com o Jackson.
E acho que é isso, então. Finalizamos aqui mais um webinar dessa semana. Se alguém tiver dúvida, ainda temos aqui alguns minutinhos. Podem perguntar. Se não, eu vou liberar o Jackson aqui, que ele já trouxe um excelente conteúdo. E só informar vocês que depois a gravação também vai ser disponibilizada. Então, se você perdeu alguma informação, quer rever alguma coisa que foi passado, a Ellen vai passar para vocês o link dessa gravação para vocês verem posteriormente. Pode encerrar, tá, Ellen, a gravação. Ok, maravilha, então.